Hoje, 26 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção à Gravidez na Adolescência. De acordo com o relatório da ONU, a cada ano, mais de 7 milhões de meninas com menos de 18 anos ficam grávidas. E é para alertar sobre esse alto índice e sobre as consequências de uma gestação precoce que recebemos aqui no estúdio Gustavo Capovilla da Silva, médico ginecologista e obstetra, e também com a gente a psicóloga Jalusa Schneider. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, doutora, a gente sabe que cada vez mais os jovens têm acesso à informação. Então, por que a gente ainda vê esses índices tão altos em relação à gravidez na adolescência? Eu acredito que ainda seja muito em função de um tabu de resistência que as meninas têm de conversar com o pai e a mãe em relação ao início da atividade sexual. A gente sabe que muitas vezes os pais não dão aquela abertura que hoje em dia seria o ideal. Felizmente, isso já melhorou muito de uns anos para cá. A gente tem uma série de métodos contraceptivos, tá? E a tendência, e assim eu espero, é que isso vá reduzindo para a gestação. Sempre é uma coisa boa, mas para vir no momento adequado. Mas às vezes tem aquele pensamento também, comigo não vai acontecer, né? Isso sempre acontece com o outro, né, Rodrigo? É verdade. Eu queria saber da Jalusa a sua opinião também sobre isso. Acho que, assim como ele falou, ainda realmente tem esse tabu, né? Ainda as famílias não falam sobre isso abertamente, diferente do que a gente pensa, assim, de que a sexualidade é algo que está no social e tal, mas ainda falta essa questão da família educar para esses métodos contraceptivos mesmo, e nas próprias escolas, nesses locais, né, não tem essa educação nesse sentido e que acaba fazendo com que eles não se protejam. E a história se repete, geralmente, quando a filha, por exemplo, uma pessoa é filha de uma mãe que teve uma gravidez na adolescência, pode se repetir isso também depois? Claro, acho que pode se repetir, né? Isso, ninguém está livre disso, mas acaba nesse mesmo sentido. A mãe adolescente, a gente percebe que ela ainda tem, mas ela aprendeu a ser mãe, né, assim, antes da hora, então também essa questão toda de como conversar, como educar essa filha. Então, isso também acho que como o doutor falou, né, tá havendo modificações nesse sentido, porque está sendo mais aberta essas questões, mas existe esse tabu da própria mãe falar sobre a sua gravidez na adolescência e não ter essa conversa aberta de como foi, as dificuldades que foram, por que aconteceu. Isso falta ainda, então, por isso que a gente percebe tantas vezes repetindo isso nas famílias, né? Eu acho que esse ponto que a Jalusa tocou é importante, assim. Essa mãe, ela pode falar melhor do que ninguém para a filha, né? As dificuldades que ela passou, todo o trabalho que ela teve, que o ideal é esperar o momento certo. Então, não deveria se repetir, né? Mas, doutor, uma gravidez precoce pode causar pode prejudicar, no caso, né, a saúde, né, do bebê ou da mãe? Sim. Toda gestação na adolescência, que é aquele período que engloba 12 a 19 anos, é considerado uma gestação de alto risco e deve ser encaminhado para um pré-natal, centro de referência, né, que trata de alto risco. Por que é alto risco? Porque existem algumas patologias da gestação que são mais comuns nessa gestação na adolescência. Tá? Por exemplo, hipertensão, restrição de crescimento do bebê, parto prematuro, infecções puerperais, são aquelas infecções que vêm depois do parto. Então, além, acho que a Jalusa vai falar nisso, da questão psicológica, né, que com certeza essa paciente muitas vezes não está bem preparada, tem a questão física também. Até essa questão que o doutor traz, né, tem um dado aqui da hipertensão, que é uma doença frequente também na gravidez, né, doutor? É 5 vezes maior nas adolescentes que também são mais propensas a ter anemia. Então, quer dizer, é todo o corpo da menina que também não está preparado, que não está formado, né? E aí a questão psicológica que entra nesse aspecto, né, Rodrigo? É verdade. E, doutora Jalusa, algumas meninas engravidam, inclusive, na época que estão brincando de boneca ainda, né? Então, isso não é um problema também, na verdade, misturar um pouco na cabeça da menina também, esses dois momentos distintos? Com certeza, né? Quando a gente está falando de adolescentes, tem toda aquela questão dela estar se redescobrindo, né? Indo para outra etapa da vida. Então, quando ela fica grávida, ela tem que enfrentar tudo junto. De criança para o adulto e não passa por essa fase da adolescência. Então, é uma inversão de papéis, né? Ela é filha e, de repente, ela se vê como mãe. Então, como conseguir lidar com tudo isso? É todas as questões da adolescência, acho que é a do corpo, descobrir a sexualidade, se descobrir... tentar entender tudo o que está acontecendo e daqui a pouco tem que também se entender como mãe. Então, a confusão de tudo isso, se desvincular das amigas que estão então brincando de boneca ou estão aí
começando na sexualidade, né, começando em festas e tal, então ela tem que já se colocar num outro papel muito mais avançado para a idade dela, que ela ainda não está preparada para isso. É um momento também de muita confusão também na cabeça da menina, com certeza, de como é que ela vai lidar com isso, como é que ela vai contar para os pais. Se só a própria adolescência, né, já é um momento de confusão, a própria adolescência, imagina com mais essa questão. E o que é ideal, Jalusa, assim, quer dizer, essa menina talvez tenha um acompanhamento de um profissional, enfim, para poder entender todo esse momento, para poder enfrentar também da melhor forma, o que você indicaria, assim, se pegar um caso como esse, por exemplo? Com certeza, acompanhamento psicoterápico, acho que é muito importante, sim. A gente vem vendo, assim, muitos adolescentes procurando já a terapia sem ter essa questão da gravidez, por todas essas confusões, todas essas incertezas que eles têm. Então, quando ela está com a gestação, tem toda a questão psicológica da gestação própria de uma mulher adulta, que vai ter igual, então tem toda a questão da adolescência, tem essa questão da família, como essa família recebeu. Então, a psicoterapia vai ajudar muito ela também, ela se entender a aceitar, que muitas vezes é a culpa, é a não aceitação desse filho, é a rejeição, né, da família. E esse primeiro momento, geralmente, é isso mesmo. Essa menina também, claro, rejeitar toda essa questão em função de não estar preparada para isso, de não poder viver isso nesse momento, porque tem tantas outras prioridades, né? E esse momento de negação, ele costuma ser muito longo? Como é que acontece esse aspecto? Acho que isso varia muito. Tem casos, então, que vai até o final, né, essa negação. Agora, tem outros casos até que ficou na família, também consegue entender isso e conseguir acolher essa menina, né? Como é que vai também do parceiro, era o namorado, não era, foi uma coisa que não esperava, assim, não tinha perspectiva de que continuasse com esse parceiro. Então, isso vai de um leque de coisas, assim, para ver como se vai proceder isso, né? Para não perder a janela de oportunidade em relação à prevenção ali, aí eu vejo 2 pontos fundamentais. Primeiro, tocar no assunto na escola, tá? Eu acho que isso tem que fazer parte do dia a dia na escola. Tem que deixar de ser tabu, então. Exatamente. As adolescentes têm que receber esse tipo de informação. E outra, os pais ter a sensibilidade de que a menina que antes brincava com boneca, ela está passando por uma nova fase, tá? E eu vejo como muito importante, e eu sempre parabenizo as mães que me levam lá, essa adolescente, às vezes elas não têm nada, é para conversar, porque aquilo ali abre um canal de diálogo, primeiro, da mãe com a filha, tá? Então a mãe já vê que pode confiar, a filha já vê que pode confiar na mãe e que ela vai ser receptiva quando ela precisar conversar. E outra, cria um vínculo com um médico ginecologista que também vai estar ali para esclarecer dúvidas. Enfim, eu acho que é bem interessante isso, essa sensibilidade dos pais de levar no médico que cria o vínculo mãe-filha e médico-paciente, né? Então, a gente está falando muito, né, sobre as meninas, mas tem os meninos também nessa equação. E o menino, antigamente, quando engravidava uma menina, era obrigado a casar com ela. O pai obrigava o rapaz, né, a fazer isso. Mas hoje em dia não é tanto assim. Como é que funciona, então, agora, Jalusa, com o menino que engravida uma menina, então, essa gravidez precoce, como ele vira, então, um pai precoce também? Acho que essa pergunta é bem pertinente, porque a gente esquece, né, que tem um pai ali. Muitas vezes a gente fala da menina, de todas as dificuldades que essa menina passa. Mas, bom, o pai também tem todas as questões, né, psicológicas que ele está passando ali. Então, de saber que vai ser pai, de ter que falar para a família dele como é que é isso. E, claro, não tem essa responsabilidade de ter que casar com ela hoje em dia. Até acho que isso, em alguns casos, não é o ideal também, porque é uma obrigação, né? Eles estão ainda vivenciando, tem muito que vivenciar ainda, pensando na adolescência. Mas vai ter a questão, então, também de como ele vai conseguir estar presente com essa criança, né? Ele também não está com maturidade ali para conseguir ser pai, vai precisar de um apoio da família dele. Então, o que a gente vê muito é as avós, né? Ali dos meninos pegando também para criar e tal, fazendo toda essa questão. E a questão também da pensão, da responsabilidade, daqui a pouco de, bom, vou ter que criar, vou ter que financiar, ajudar também essa criança. E tudo muito precoce, né? Então, vai precisar da ajuda dos pais, ou talvez vai ter que largar a escola para começar a trabalhar. Exatamente. Enfim, também não é um momento fácil. E eu acho que a gente tem que dar um olhar para esses meninos também, assim, não esquecer que eles estão ali, porque é um momento de grande sofrimento para eles também. Então, eles também estão na fase de querer ir para festa, querer ficar com as meninas, querer ter outros relacionamentos, e daqui a pouco isso ali também o barra, né? Como é que isso vai repercutir para eles? Esse suporte da família é fundamental, tanto da parte do pai como da mãe, né? É um momento muito difícil e no início, com a notícia
estão desprevenidos, podem ficar descontentes, mas aos poucos vão ter que participar, né, desse momento. E a gente vê que quando tem esse suporte, né, tanto da família da mãe como do pai, as coisas andam de maneira mais tranquila, né? E doutor, por não ser também uma gravidez planejada, muitas vezes essa menina ela pode retardar aí o processo do pré-natal. Quais são as consequências disso também? Exatamente. O que acontece, tá? Primeiro tem essa fase da negação, né? Então já demora para aceitar o fato. Bom, a partir do momento que aceita, demora para contar para os pais. Tá? E tudo isso tem que acontecer em geral para começar o pré-natal. Tá? Como a gente tocou no primeiro bloco, é uma gestação de risco. Então, mais chance de hipertensão, mais chance de parto prematuro, de restrição de crescimento. Então, por isso mesmo, quanto antes iniciar o pré-natal, melhor. Tá? Para que a gente consiga fazer o diagnóstico disso o mais breve possível e quando for indicado, a gente possa atuar. Né? O senhor falou do bebê prematuro, tem mais chances do bebê sair prematuro, então, né? Quando a mãe tem uma gravidez precoce, uma gravidez da adolescência? Exatamente. Parto prematuro, restrição de crescimento e hipertensão, que é uma das principais causas de morte materna. E também a menina, assim, às vezes não tem muito aquela responsabilidade até de cuidar da alimentação, por exemplo, né, de ter esses outros cuidados. Às vezes tem que tomar algum medicamento durante a gravidez. Como é que o senhor também lida com isso, por exemplo, se tem uma paciente nesse caso, assim, para tentar convencê-la também, porque às vezes ela não tem essa maturidade suficiente para pensar, bom, eu estou gerando um outro ser, eu preciso me cuidar também nesse aspecto. O que acontece? A gente vê um amadurecimento forçado dessas adolescentes, né? Porque a gestação impõe uma série de restrições no dia a dia e que muitas vezes uma adolescente não está preparada para lidar com isso, né? Então a gente fala, olha, pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode fumar, não pode fumar, não pode bebida alcoólica, né? E às vezes essa adolescente ela não está preparada para de uma hora para outra ter essa série de restrições, né? Se a gente for pensar assim, pensar numa adolescente, como é que é falar isso para ela que não pode? O não pode para uma adolescente já é difícil de querer, então, burlar as coisas que não pode. Então, cuidar toda essa alimentação, deixar de comer o que os amigos estão comendo, e deixar, então... E, às vezes, também de não ter essa questão de o que é o pré-natal, né? Muitas vezes eles não sabem o que é esse pré-natal que precisa ser feito antes. Então, até passar por todas as etapas que a Aria falou... Então, falta toda a questão de maturidade mesmo dela para conseguir ter essa gestação saudável. E também a questão, as características do parto, né? Quer dizer, se for prematuro, obviamente, né? Não tem como ser um parto natural, mas o corpo da menina, às vezes, pode estar preparado assim também. Como é que é esse aspecto, doutor? A adolescência engloba 12 e 19 anos. Então, claro, é muito diferente uma menina de 12 e uma de 19 anos engravidar. Mas o que a gente vê na adolescência, tá? Um índice maior de cesáreas, tá? Principalmente por a indicação de desproporção cefalopélvica, tá? Também porque geralmente essa menina muito jovem, ela não está preparada para o trabalho de parto, tá? A gente sabe que, independente das medidas de analgesia, o parto é um processo doloroso. Né? Então, tu imagina como uma menina de 12, 13 anos vai entender isso, é muito difícil. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Primeiro, o índice de cesáreas é muito maior nesse grupo de pacientes. Tá? E qual é o grande problema disso? A cesárea é um procedimento cirúrgico seguro hoje em dia. Tá? Mas qual é o grande problema? A menina que engravida com 12, tá? Daqui a pouco ela pode engravidar com 14, pode engravidar com 16, pode engravidar com 20. E quando o primeiro parto é cesárea, isso já aumenta o risco do segundo ser cesárea, e depois tem 2 cesáreas, o terceiro tem que ser cesárea. Então, de vez em quando, a gente se depara com casos de meninas de 19, 20 anos na 3ª ou 4ª cesárea. Né? E a cesárea, quanto mais faz, mais arriscada é a próxima, né? Em função das aderências abdominais. Então é importante também saberem isso, né? Também quem está curtindo o nosso programa aqui. Para fechar então, Jalusa, depois do nascimento do bebê, a mãe às vezes ela acaba assumindo o papel mesmo ou ela delega isso para outras pessoas? Como é que funciona? Claro, cada caso é um caso geralmente, né? Mas também é importante que a família esteja junto ali. Mas às vezes a mãe da adolescente acaba virando a mãe, né? Às vezes os avós acabam virando os pais dessa criança, né? Isso acontece. Que é muito frequente, né? Acontecer isso. Então... Claro que o ideal seria que ela aprendesse a ser mãe, mas ela está, então, né, como eu falei antes, entre filha e ser mãe. Então, o que a gente percebe, assim, quando essa mãe, a avó, consegue manejar com que ensinar a filha dela a ser mãe também, né?
unindo essa família, quando essa família está unida, criando junto. Porque a gente vê muitas vezes que a própria avó não quer ser chamada de vó, porque não se sente velha também, então ela não quer isso. Então, acaba a própria criança chamando a avó de mãe, né? Então, tem toda uma dinâmica familiar nisso aí, em como que essa família vai acolher essa criança, em como que ela vai se propor a ensinar essa mãe a ser mãe, se tem essas condições, né, de ensinar ela, de conseguir delimitar certas coisas, ajudar. Acho que é super importante, como a gente falou, é muito mais fácil quando tem famílias junto, mas também ela tem que se responsabilizar pelo seu filho. Deixar a filha um pouco tomar conta e assumir essa responsabilidade também, que vai impactar, claro, no desenvolvimento, no crescimento dessa criança, com certeza. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigada. Valeu.